Olá, amigos da Rádio Opinião. Muito boa tarde. 10 de abril de 2020, sexta-feira santa, seria feriado de qualquer forma aqui no Rio de Janeiro. Hoje, todo mundo em casa, todo mundo se cuidando aí em relação à pandemia, a essa pandemia de coronavírus, e todo mundo em casa se tratando, se cuidando, evitando aí concentração, e isso é importantíssimo para nós aqui, para toda a sociedade, para nós aqui também da Rádio Opinião. A Rádio Opinião, que esse ano faz 3 anos, então nós estamos fazendo aí nesse período da pandemia lives, conversando com amigos, com pessoas ligadas ao universo do futebol. Hoje vamos receber o nosso amigo Antônio Ricardo, que é fisioterapeuta, já vai estar conosco aqui na Rádio Opinião, batendo um papo bem legal. Deixa eu chamar aqui o Antônio Ricardo, que já está conosco. Para ver, doutor, tá aqui. Vamos chamar para trocar essa ideia muito legal aqui conosco. Participando também aqui, que está passando por aqui, a nossa amiga Armileide. Boa tarde, doutor Antônio, tudo bem? Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, Gilmar. Tudo bem? Tudo bom. Prazer falar com você. Prazer é nosso. A gente aproveita aí para convidar a você, amigo da Rádio Opinião, para participar conosco dessa live. Quiser fazer uma perguntinha aqui para o doutor. Hoje vamos tratar da atuação da fisioterapeuta, atuação do fisioterapeuta no futebol. Vamos aproveitar aí a larga experiência do doutor Ricardo Antônio no mundo do futebol, e aí vamos bater esse papo, trocar essa ideia. Ele tem uma experiência gigante, aí começou em 97 lá no CFZ, com o Zico. O time tinha acabado de subir para a segunda divisão. Em 99 foi para o Kashima, também lá acompanhar o Zico, trabalhar no departamento médico do Kashima, Kashima Antlers. Depois foi para o Al Rayyan do Catar, a convite do Paulo Autuori. Esteve na seleção japonesa, muito importante falar isso, por 4 anos, participando aí da Copa do Mundo de 2006. Hoje está no comando lá da clínica de fisioterapia e recuperação do Recreio, no Centro de Futebol Zico, e também na clínica Equilíbrio do Corpo, é isso, doutor? Equilíbrio corporal. Equilíbrio corporal, no centro. Seja bem-vindo, boa tarde, doutor. Gilmar, em primeiro lugar, boa tarde. Obrigado pelo convite. Parabenizar você aí, com a rádio, completando 3 anos, né? A gente está sempre acompanhando, sempre encontramos para no CFT, que aparece lá, e estamos aqui disposto a contar um pouquinho sobre esse trabalho. Vamos precisar colocar. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, tá me ouvindo? Tô. É que, às vezes, quando não coloca o fone, a voz fica um pouco metalizada. A gente vai seguir. Tá. Se o senhor precisar, se a gente precisar, a gente para um pouquinho. Perfeito. E coloca os fones de ouvido. Estão dizendo aqui lá da clínica que a minha voz está saindo com eco, não sei. Então, é por conta disso. Perfeito. Às vezes isso acontece. Perfeito. Pô, vamos em frente. Tá, a gente aguarda um minutinho. Só pode ir lá, tá bom? Tá tranquilo, não, por mim tudo bem. Tá. O senhor vai buscar os fones? Não, por mim tá bom. Tem que colocar o fone, é melhor? É melhor, senão dá um eco danado. Só um minuto. Tá, a gente aguarda aqui um instantinho. Daqui a pouquinho o doutor tá voltando aqui para falar conosco aqui na live da Rádio Opinião. Enquanto isso, tem uma galera já entrando, já participando. Eu vi ali nossa companheira, amiga, tenho profundo respeito pelo trabalho da Armileide, frente aí o futebol feminino, também ligado aos jogos eletrônicos. Já entrando aqui o chefe Ferraro, que esteve conosco aqui. A Amy Randa também entrou. Quem mais que eu vi aqui? Rodrigo Zangirioni, grande abraço, também participando conosco.
o W. Cassis também participando. Boa tarde, amigo. Boa tarde a todos vocês. A gente está fazendo aqui a live da Rádio Opinião. Enquanto o doutor foi pegar o fone, que às vezes isso acontece, né? Se não colocar o fone nessa live do Instagram, a voz sai com eco. Então a gente quer fazer algo com muita qualidade. O doutor merece. O doutor Ricardo tem uma experiência fantástica como fisioterapeuta. Trabalhou no Kashima, trabalhou na seleção japonesa, trabalhou no Catar com o Paulo Autuori. Então, assim, é um cara com muita experiência, pode trazer para a gente aí uma série de informações importantes desse ambiente do futebol, que a gente às vezes fica muito voltado para o que acontece no campo de futebol, mas para que toda essa estrutura funcione, precisa de profissionais, de gente competente como o doutor Ricardo, que certamente faz a diferença, né? Hoje, um clube de futebol precisa do seu atleta, do atleta de ponta, trabalhando o maior número participando de um maior número de jogos possível. E nesse caso, então, o trabalho desses profissionais passa a ser de extrema importância para o universo do futebol. Olha aí, voltou. Ô, doutor Ricardo. Tudo bem, tranquilo. Ó, o ganho é sensacional, ficou muito melhor. Que perfeito, vamos lá. Então vamos. Então, eu estava falando aqui da importância de profissionais como o senhor, profissional de fisioterapia, para colocar jogadores hoje de alto rendimento sempre em campo, né? O clube precisa bastante que esse jogador jogue e esse profissional hoje é que vai cuidar dessa questão. Especificamente, assim, eu queria saber do senhor, para a gente colocar, é bom que a gente vá apresentando para o nosso público os profissionais que trabalham em torno do futebol. Especificamente, qual é a função do fisioterapeuta dentro de um departamento de futebol? Vamos lá, Gilmar, o que acontece? Vamos começar aí. Lá atrás, eu já estou na estrada aí há 31 anos, e as comissões técnicas do futebol, elas eram muito reduzidas quanto aos profissionais que atuavam na época. Então, a fisioterapia, ela deu um boom realmente no esporte, foi na década de 90. Na década de 90, ela deu um boom muito grande. E o que aconteceu com isso? Foi se observando a necessidade de ter esse profissional incluído dentro da comissão técnica. Na época em que eu atuei, no início, no CFZ em 97, as comissões eram bem reduzidas, né? Então você tinha um médico, você tinha um massagista, o fisioterapeuta, o preparador físico, e ali você tocava a rotina de trabalho. Hoje em dia, com a demanda enorme dos profissionais que estão chegando para funcionar nesse processo de engrenagem do futebol, você hoje já tem vários profissionais atuando para que deem retorno para esse atleta. Então hoje você tem um preparador físico, você tem o fisioterapeuta, você tem o fisiologista que controla a carga de treinamento desse atleta, você tem o nutricionista, que todo atleta que geralmente fica lesionado, esse atleta precisa de um acompanhamento nutricional, visto pela alimentação dele. Você tem um psicólogo, hoje você tem um coach. Então é uma gama de profissionais muito grande hoje que compõem essa comissão técnica. Tudo em prol de uma boa reabilitação para esse atleta. Uhum. A gente então observa que gradativamente, ao redor do treinador de futebol, foram se juntando uma série de ciências, né? Que tratam do físico, que trata do psicológico, que trata das questões, até questões sociais que envolvem o atleta, questões econômicas. Nós hoje temos pessoas que especificamente cuidam da vida econômica do atleta, para que ele, ao final da carreira, ele possa ter uma vida melhor. Mas especificamente pensando assim, quais são as mudanças que você percebeu ao longo aí dessa trajetória, lá desde 97 até os dias atuais, que você percebeu em relação à fisioterapia, especificamente que cuida desses atletas de alto rendimento? Olha, eu observei nesse período todo uma evolução muito grande na nossa área quanto à questão da atualização profissional. Então, hoje, o profissional que não está se atualizando no mercado, ele vai ficando para trás. Então, hoje existem técnicas novas de tratamento, os avanços na fisioterapia cresceram demais.
Hoje nós temos aí no futebol trabalhando no Rio de Janeiro, eu posso citar excelentes profissionais. Você tem hoje no Fluminense o Filé, que foi um dos precursores da fisioterapia, né? Hoje no Botafogo você tem aí o Fábio Azevedo, que faz um trabalho bom, muito bom. Tem o Márcio Puglia também, que está fazendo um excelente trabalho no Vasco da Gama, junto com a equipe dele de profissionais na fisioterapia. No Flamengo tinha lá o Fred, um grande amigo que cheguei a encontrá-lo no Japão. Ele hoje está trabalhando no Palmeiras. Então, o que eu vou te falar em relação a isso? Cresceu muito a parte da ciência dentro da fisioterapia na questão das técnicas de tratamentos. E o mais importante disso tudo, que eu acho que acrescentou muito ao nosso trabalho, foi a integração desses profissionais junto da comissão técnica. Hoje é imprescindível, hoje, o fisioterapeuta que está fazendo um trabalho de reabilitação, seja pós-lesão ou preventivo, que tenha do lado sempre um preparador físico, um fisiologista, para que se estabeleça exatamente a programação adequada para esse atleta se recuperar. Hoje em dia não se tem mais aquela coisa que eu já peguei muito em futebol, você sabe o que eu vou falar, que você milita no meio, que é aquela coisa do profissional falar assim, o atleta está comigo. O atleta não está com ninguém, o atleta é do clube. O atleta pertence a todos os integrantes do departamento médico, onde todos, dando a sua contribuição, vão recuperar esse atleta. Eu estava dando o exemplo do psicólogo, que hoje faz uma parte importante no trabalho, que é a questão desse lado do atleta, que é o lado da psicologia. Às vezes o atleta tem algum problema em casa, e um fator muito importante que a gente inclui nisso é a família. Todos esses profissionais trabalhando no clube, ele chegando em casa, ele tem que ter o apoio da família em relação a essa lesão que ele está. Que o atleta que está parado, ele é questionado, ele é cobrado. Você acabou de citar sobre o custo-benefício desse atleta parado no clube. E hoje eu posso dizer que a fisioterapia hoje é totalmente preventiva. Foi-se o tempo em que você fazia aquele trabalho de reabilitação, esperando um atleta se lesionar para você fazer o trabalho. Hoje não, hoje o trabalho é totalmente preventivo. Então, com as técnicas avançadas... E individualizado, né? Exatamente. Além do trabalho individualizado, esse trabalho ele é estabelecido no clube, junto com o fisiologista que faz o monitoramento do controle de carga, e junto com a preparação física, se estabelece, com a chegada desse atleta, uma coisa importante, né? Hoje, os grandes clubes, o atleta ele chega geralmente 1 hora antes do treino. Muito pouca gente sabe disso. Os colegas que estão acompanhando a live sabem do que eu estou falando. Tem atleta que chega 1 hora, 1h30 antes no clube, para que sejam feitas as avaliações devidas do quadro dele, saber como foi o sono desse atleta, saber como é que foi a noite dele, saber como ele está se sentindo. E através de todo esse histórico, é feita uma reunião junto com o departamento médico, com a presença do médico, do fisioterapeuta, do fisiologista, preparador físico, todos, para estabelecer o que você acabou de falar, que é esse trabalho individualizado para cada atleta. Então mudou muito o futebol, mudou muito. Na sua trajetória você tem aí uma passagem muito significativa por um país, que é pelo Japão, onde você atua simplesmente por um dos maiores clubes do Japão, pelo Kashima. Queria que você falasse primeiro como é que foi assim, porque você sai do Brasil de uma realidade e chega no Kashima, que é uma realidade diferente, ainda que naquela época tivesse se construindo profissionalmente enquanto clube. Ou você já chegou lá e já encontrou assim, um espaço diferenciado? Bem, como você falou no início, eu entrei no CFZ a convite de um grande amigo, um médico, o Dr. Luiz Alexandre, no qual tenho uma gratidão muito grande. Eu cheguei no CFZ em 97, o CFZ tinha acabado de subir da 3ª para a 2ª divisão. Foi um projeto idealizado pelo Zico, centralizar o serviço de fisioterapia no clube, e nós idealizamos junto com ele esse projeto com o Dr. Alexandre. Em 99, eu recebi esse convite do Zico para ir para o Japão, para integrar o departamento médico. E o que você falou foi a facilidade que eu encontrei, no sentido de, antes de eu estar lá chegando, tive 2 profissionais, que eu gosto sempre de colocar isso, foram 2 brasileiros que foram para lá. O primeiro foi o Fábio Marcelo, um excelente profissional, que foi o idealizador, foi o primeiro fisioterapeuta que foi para o Kashima. Em seguida a eles teve o Marcelo Costa, e eu estava indo como 3º profissional. Então, quanto na conscientização dos japoneses da importância do trabalho da fisioterapia, e isso eu encontrei uma facilidade, porque eles já entendiam o que era a fisioterapia. Eu tive que implantar minha metodologia de trabalho.
cada profissional tem a sua metodologia de trabalho diferente, que todos visam a recuperação do atleta. Então eu tive que implantar a minha. Imagina, eu cheguei lá em setembro, me recordo bem que o Kashima estava disputando uma Copa Nabisco, o Zico estava como treinador, porque ele era o diretor técnico, mas estava como treinador, e aqueles japoneses, todo mundo te olhando atravessado, porque ó, o que esse cara vem, com que ele vem aí e tal. Então, para mim, foi uma ansiedade grande de, aos poucos, ir mostrando para ele a forma de como eu trabalhava. Então, isso aí foi fluindo bem, e foram aí 8 anos lá naquela terra que eu tenho muita saudade, um grande país, e culminou, né, com 2002, o convite do Zico para fazer parte da seleção japonesa lá, junto com o Edu e o Cantarelli, que foi um capítulo que a gente vai ver mais adiante aí. Muito legal. Ah, com certeza. Na verdade, quando o Zico criou o CFZ, ele já criou uma estrutura que, de alguma maneira, era a estrutura que ele entendia como a ideal para a preparação de uma equipe de futebol. E nela vinha também aí a questão da fisioterapia, né? Exatamente. O Zico, eu sou suspeito para falar, ele sempre foi, assim, ele tinha uma visão muito grande em relação a esse trabalho da nossa área, da importância da fisioterapia. Foi um profissional que atravessou durante a carreira algumas lesões, precisou de muitos cuidados fisioterápicos ao longo da carreira, e ele viu a importância desse profissional. Então, quando ele foi para o Kashima, que, como eu te falei aqui, ele levou o Fábio Marcelo, que foi o primeiro, ele já estava enxergando lá na frente a importância do fisioterapeuta atuando no clube. Então, isso aí foi de fundamental importância. E a estrutura que ele montou, realmente muito fantástica lá no Kashima. Tanto no Kashima e aqui é do CFZ, que nós trabalhávamos na época do clube. Então, foi assim, de uma importância muito grande a conscientização dele em relação ao trabalho do fisioterapeuta e entender a importância desse profissional dentro do staff. Isso. E isso fica muito claro, doutor, quando essa percepção do Zico de que essa questão da estrutura médica, de criar um espaço para a fisioterapia dentro do centro de treinamento, no momento em que ele vai lá e cria também, né, junto com o senhor, a clínica de fisioterapia e recuperação do Recreio, que tem toda a estrutura, que recebe os atletas que de alguma maneira estão lá da escolinha, mas ex-atletas. Queria que o senhor falasse um pouco de como é que foi criado, do tamanho e da estrutura dessa clínica e até mesmo da clientela, porque toda vez que eu vou até lá, eu vou falar para você, para o público que está conosco aqui na Rádio Opinião, o CFZ é uma espécie de mini estúdio da Rádio Opinião. É lógico que a gente sempre pediu autorização lá para o Zico, para todo o staff do Zico, para fazer as nossas entrevistas lá dentro do CFZ, que foi autorizado. O Zico é uma figura generosa demais. Então a gente está sempre por lá e a gente percebe e vê o quanto de qualidade que tem nessa clínica que fica dentro do CFZ, né, e que foi criado e idealizado pelo Zico junto com o doutor. Queria que o senhor explicasse como é que foi criado e como é que é essa estrutura. Bem, essa clínica foi criada há mais ou menos uns 3 anos atrás, foi um projeto idealizado pelo Zico. Ele tinha um espaço lá e ele quis otimizar aquele espaço criando essa clínica de fisioterapia dentro do clube, né? Eu tenho uma clínica no centro do Rio, Equilíbrio Corporal, no qual a gente desenvolve um trabalho importante também dentro da fisioterapia, com acupuntura e RPG. E ele, na época, me chamou e perguntou o que eu achava de otimizarmos aquele espaço que ele tinha dentro do clube, montando uma clínica de fisioterapia. E aí eu perguntei para ele, eu estava querendo entender qual era o objetivo dele. O objetivo era dar um suporte para dentro do clube, claro, mas oferecer atendimentos para o pessoal e a população da região, dali em volta, o Recreio, Barra, Vargem Grande, né? Então eu sempre coloco essas situações porque as pessoas às vezes pensam que aquela clínica, ela é por estar dentro do clube, ela é uma clínica voltada para atendimentos de pessoas que estão militando dentro do clube. Não, ela é aberta ao público. Ela é aberta ao público, Sim. Se quiser é só contactar, é aberta ao público. Temos 2 convênios médicos que funcionam lá dentro, o Bradesco e a Assim Saúde, são 2 convênios que a gente trabalha dentro dessa clínica, e atendemos e damos atendimentos para o pessoal da região toda. Então, a clínica funciona bem lá, dentro do CFZ, estamos parados já esse período todo, desde o dia 18,
fechados, né, por uma determinação não só da OMS, como também pelo Zico, pela conscientização dele em manter fechado o centro de futebol Zico, devido às crianças, a tudo, aos funcionários, e nós automaticamente seguimos as normas e fechamos a clínica por estar dentro do CFZ. Então é uma clínica totalmente voltada para a parte não só desportiva, como para a fisioterapia geral, entendeu? Abrangendo a população da redondeza ali do centro de futebol. Para tratamento e recuperação, seja de uma pessoa que tenha sofrido um acidente, ou uma pessoa que, por uma questão de idade também, necessita de tratamento da fisioterapia. Então, é uma clínica completa para atendimento do público em geral também. Perfeito, exatamente. Ela não fica só restrita à parte desportiva, né? Então você tem lá ex-atletas que já nos procuraram bastante lá para fazer esse trabalho, ex-jogadores e jogadores de vôlei, como também os peladeiros, né? Você tem aí os atletas amadores. A fisioterapia, quando a gente fala em fisioterapia desportiva, ela não está só vinculada à parte do atleta de alto rendimento. Tem também os peladeiros, não deixa de ser um desporto. É um desporto amador, assim, né? Peladeiros, assim como eu, que de vez em quando consegue uma contratura, uma dorzinha na perna e que precisa do socorro, aí vai lá pedir o doutor o socorro. Perfeito. Tá certo. Então você é amigo da Rádio Opinião, que é da região da Barra da Tijuca, do Recreio dos Bandeirantes. Poxa, dá uma passadinha lá, se tiver necessidade de fazer aí algum tipo de intervenção com fisioterapia, sabe que perto da sua residência tem uma clínica completa, com profissionais do nível do doutor Antônio, com a chancela, eu vou só falar para vocês, com a chancela do Zico, que é assim uma clínica completíssima, um ambiente agradável, de pessoas agradáveis, de profissionais com a competência do doutor, para certamente não só cuidar de você, mas também te oferecer um ambiente profissional e muito bem cuidado, doutor. Perfeito, vamos lá. Qualquer coisa é só nos procurar lá. Tá certo. Pensando novamente nessa questão da fisioterapia no futebol, alguns casos sempre ganham um pouco mais de destaque, né? O senhor possivelmente deve ter aí alguns exemplos, algumas situações que o senhor vivenciou e que a fisioterapia pôde atuar e ajudar até a equipe, trazendo rapidamente um atleta para a competição. Tivemos sim. Um dos casos assim que marcou muito foi um atleta nosso lá no Japão, o Yanagisawa, um atacante do Kashima, um atleta muito importante no clube na época, e ele era sempre muito convocado pelo Zico, por ser um grande jogador, e esse atleta sofreu uma contusão no quinto metatarso, cerca de uns 3 meses antes da Copa do Mundo. Então criou-se aquela apreensão muito grande com relação à recuperação dele e a possível convocação dele para a seleção. Estávamos a 3 meses mais ou menos da Copa. Isso em 2006, ele sofreu essa fratura na J-League. E aí o Zico, conversando comigo, perguntou o que eu achava. Eu falei, olha, vamos conversar com o médico, eu tenho que trazer o preparador físico para perto, para a gente fazer um trabalho em conjunto, para que ele volte num tempo hábil, já fazendo coletivo, fazendo todos os movimentos, para que você possa convocá-lo. E aí entra aquilo que eu te falei do trabalho em equipe, né? Esse preparador físico no qual eu trabalhei, eu vou citar, o Gilvan, preparador físico que trabalhou com o Paulo Tuori, estávamos nessa comissão, e fizemos um trabalho muito importante com esse atleta, e ele teve a sua conclusão com êxito na recuperação, e foi finalmente convocado pelo Zico e foi à Copa do Mundo. Então foi um trabalho muito interessante, porque a importância da preparação física está junto do fisioterapeuta desde o momento da lesão. Foi o que eu te falei no início. Esse intercâmbio e essa interdisciplinaridade que tem no staff. Então foi um caso muito bom para todo mundo. Recuperou, o Zico convocou o atleta foi à Copa e fica gratificante o nosso trabalho nessas horas, né? Seria o gol do fisioterapeuta, né? Ver que o atleta pôde participar da competição, participar com qualidade
Exato. né? E em alguns casos ser decisivo. Teve até uma história muito boa, né, no dia do jogo. No dia do jogo Brasil e Japão, na Copa do Mundo, o jogo terminou 4-1 pro Brasil, o Japão até saiu na frente, 1-0. No final do jogo, o jogador que recuperou da fratura, ele veio com a camisa e me entregou a camisa dele como uma forma de retribuição pelo carinho dele, né? Aí eu perguntei para ele, o que você vai fazer com a camisa do segundo tempo? Ele falou assim, nada, você quer? Eu falei, não, me entrega ela que eu vou dar pro preparador físico lá no clube, ele merece, ele fez um trabalho junto. Só que como ele era do clube, eu falei para ele, quando você chegar no clube, fica quieto, não conta nada, porque vai ser uma lembrança que eu vou levar para ele. Então eu fiquei com a camisa dele do primeiro tempo e o preparador físico, por justo, levou a camisa dele do segundo tempo. Uma lembrança grande que essa camisa está tendo moral da clínica e ela está gravada no peito, o jogo Brasil e Japão e a data do jogo, que foi 22/6/2006. Ele ficou muito grato, eu acho que foi uma forma de retribuir o que ele me ajudou no trabalho. Isso, doutor. Doutor, temos aqui também a participação do nosso público que está trazendo perguntas para o senhor, isso muito bacana. O W. Cassis perguntando assim, amigo, gostaria que você falasse da fisioterapia e a relação com as outras áreas do staff. É o nosso amigo William, preparador físico, o grande preparador físico, William, e a oportunidade que eu tive de trabalhar com ele dentro do CFZ, ele é um excelente profissional, já passou aí por grandes clubes, trabalhou com o Zico no Goa, na Índia, e ele é um profissional que trabalhou também há pouco tempo no Vasco, então teve uma passagem muito grande no futebol aí. Bem, o que eu tenho a dizer é que essa relação que existe dentro da comissão técnica é de fundamental importância. Às vezes a internet dá uma oscilada. Dá, mas tá ouvindo bem? Tá me ouvindo? Tô, tá te ouvindo? Não. E agora? Parece que agora ela deu uma osciladinha, a internet. Me parece que é a internet do senhor. É uma questão de posicionamento aí. Às vezes você posiciona num lugar e ela dá uma melhorada. Vê se pegou agora. Bom, o doutor Ricardo estava explicando para nós aqui um pouquinho da relação entre a fisioterapia e o staff. A internet deu um probleminha, já deve se restabelecer, a gente continua, mas a gente agradece a você, amigo, que está participando conosco dessa live, doutor Antônio Ricardo participando conosco. Está me ouvindo, doutor? Tô, e você está me ouvindo? Está me ouvindo? Ainda tá com a voz. Agora melhorou. Melhorou? Tá ouvindo? Alô? Alô? Tá ouvindo? Acho que agora sim, pode ir. Tá. Sim, agora pode. Então, tá ouvindo, né? Ok? Tá? Tá dando umas travadazinhas, Isso é muito comum acontecer por conta da quantidade de pessoas que vão entrando na internet e aí a internet dá uma travada. Vê se melhorou. Agora vai, doutor. Agora vai, tá bom? Ah lá, tá dizendo. Tá ótimo agora. Então aí, ressaltando o que o William cogitou aí, essa importância do trabalho que é feito no staff. Hoje, como eu falei no início, o staff hoje ele se reúne muito cedo antes de um treinamento. Os jogadores eles têm uma determinação para chegar no treinamento 1 hora, 1 hora e meia antes, para que sejam avaliados e sejam estabelecidos a programação do dia a dia. Então, o preparador físico hoje ele não está só condicionado àquele trabalho de aquecimento do atleta no campo e vamos para o treino, não. Ele se reúne junto com o fisiologista para estabelecerem junto, depois de uma avaliação criteriosa que é realizada através do monitoramento de carga desse atleta, estabelecer a programação adequada para esse atleta no dia a dia de treinamento. E como é que é feito isso? Existem alguns exames que são realizados, que é bom a gente citar aqui, o CK, que é a pesquisa no sangue, para ver o grau de carga que esse atleta está sendo exigido durante o treinamento, tem a termografia também. Todos esses aparatos dentro do staff, é importante ressaltar que eles servem como um dado complementar, né? Existe uma avaliação clínica do médico, que o médico faz o exame clínico tradicional para ver como se encontra esse atleta, e a partir de todos esses dados, entra também a nutricionista, que vai falar sobre o quadro do atleta, o psicólogo. Existe um questionário de sono que é avaliado hoje nos clubes, para saber como esse atleta passou a noite,
se ele teve um comportamento durante o sono tranquilo, porque tudo isso vai interferir no rendimento dele dentro do treinamento. Se houver uma necessidade de você retirar esse atleta do treino para precaução, você até tira. Mas havendo a necessidade de que esse atleta vá para o campo para cumprir alguma coisa do treinamento, isso se faz importante. Hoje já não se tira o atleta totalmente do treinamento e deixar ele quieto num departamento médico. Isso aí acabou. Hoje ele vai com uma carga reduzida para o campo, mas ele não fica lá em cima no departamento médico. Salvo aquelas lesões que são pertinentes do esporte, que são traumáticas e que não tem condição. Então, hoje eu falo para você, Gilmar, e ressaltando a pergunta do William, hoje você tem o médico, você tem o fisioterapeuta, você tem o massagista, o fisiologista, o preparador físico. Uma outra área que entrou muito no futebol também, que muito poucas pessoas às vezes não entendem, que é o profissional que faz a transição. O profissional da transição é aquele profissional que hoje ele sai do departamento médico e ele vai ingressar com a preparação física. Esse profissional chama-se o profissional da transição. Ele fica ali entre o departamento médico e a preparação física, fazendo a carga de retorno gradativo para esse atleta voltar bem. Em outras épocas, como é o caso do Caxias... E ele é um fisioterapeuta, esse profissional? Ele pode ser um fisioterapeuta, mas ele geralmente é um preparador físico para fazer esse trabalho. Pode ser um fisioterapeuta. Eu vou te dar um exemplo. No Kashima, eu fazia esse trabalho de retorno e esse trabalho de transição. Como que funciona esse trabalho? Quando você tem um profissional sem a vaidade, que eu vou te falar que isso é um problema seríssimo na nossa área de atuação, é a tal da vaidade, que isso aí só atrapalha, isso atrapalha muito. O futebol, você sabe, você milita há muitos anos, é uma porta para a vaidade. Se a pessoa tiver um pouquinho, vai tropeçar nas pernas. Eu trabalhei com um preparador físico no Japão, que ele não tinha problema em relação a isso, eu fazia esse trabalho com ele. Eu fazia esse retorno gradativo do atleta e fazia esse trabalho da transição para a preparação física. Não tinha nenhum problema. Hoje, nos clubes, já se coloca um preparador físico para fazer esse tipo de trabalho. Em alguns clubes. Eu acho que isso vai muito do intercâmbio entre profissionais. Se aquele profissional estiver ocupado com alguma coisa, ele conversando com o preparador físico, ele consegue fazer isso também. Todo o trabalho de retorno gradativo que eu fazia na época do Japão, eu sempre conversava antes com o preparador físico sobre a carga que aquele atleta poderia ser feito, o que poderia ser imposto para ele ali. Então era um trabalho em conjunto. E você tem a nutricionista que trabalha esse lado do gasto calórico com os atletas, que você sabe que o atleta que fica parado hoje muito tempo no departamento médico, se não houver aquele apoio da família que eu te falei, o atleta vai para casa, sabe? Aí tem uma esposa que cozinha bem, e ele se deixar, se não houver um controle, ele volta com a atividade dele para uns quilos a mais, né? Tem outra pergunta aqui, ó, do Diego Magalhães, que é um físio, deve ser fisioterapeuta também. O Diego está perguntando aqui, Antônio, cada vez mais o atleta tem procurado a fisioterapia não só para tratar lesões, mas sim para prevenção de lesões. Você acha que isso se dá por conta da evolução da fisioterapia? Oi, Diego, tudo bem? Boa tarde. É um prazer aqui estar falando com você. Eu acho o seguinte, a fisioterapia, eu falei, no início ela era totalmente de manutenção e reabilitação, propriamente dito. Hoje a fisioterapia se tornou totalmente preventiva. E esse trabalho preventivo hoje, a gente nunca estabelece ele sozinho. Você tem uma gama de profissionais hoje que precisam estar todo mundo antenado. Eu preciso estar entendendo um pouquinho o trabalho do preparador, o preparador físico precisa estar entendendo o que eu faço dentro da fisioterapia, eu preciso estar entendendo qual o trabalho do fisiologista no controle de carga, o fisiologista tem que saber o que eu estou fazendo na fisioterapia, e no final todos elaboram um trabalho preventivo. Esse trabalho preventivo, é o que eu te falei, ele não pode ter aquela vaidade de quem ministra ele, ele tem que ser ministrado. Se ele vai ser ministrado pelo físio, se vai ser ministrado pelo preparador físico, não importa. O importante é que esse atleta ele tem que ser submetido a esse trabalho preventivo para minimizar a lesão dele. Eu não posso ganhar, como é que eu vou te colocar isso? Aquela coisa de dizer que o trabalho foi eu que criei. O fisioterapeuta tem autonomia, sim, para fazer esse trabalho preventivo. Mas e hoje em dia, como a comissão está muito grande, esse trabalho pode ser dividido também com preparação física. Então fica um trabalho paralelo juntos, os dois fazendo esse trabalho, quem estiver ali no momento certo aplica o trabalho. E para dizer para o Diego que é um trabalho hoje altamente procurado. No esporte, então, a fisioterapia é totalmente preventiva.
Olha, tem mais uma pergunta aqui, essa pergunta que vai aí ao encontro das questões que o senhor falou de vaidade, né, de que isso não pode existir. O Eduardo Antunes Coimbra, mais conhecido por mim, pelo menos eu chamo do seu Edu, Esse é o irmão, do seu Edu. é o irmão que eu fiz de futebol. Esse aí é sem comentário, dispensa comentário. Grande Edu. Seu Edu, que segunda-feira vai estar aqui conosco na Rádio Opinião, na live da Rádio Opinião, e ele está falando que existe em equipes profissionais fisioterapeutas que também se acham mais importantes do que o médico. Você já até falou um pouquinho sobre isso, mas sobre a questão da vaidade, mas você podia responder também ao nosso amigo? Olha, seu Edu? Grande Edu, um beijo grande, meu amigo. Realmente isso aí teve uma época em que houve realmente uma rinchazinha entre a fisioterapia com os médicos, mas isso é o que eu te falei, isso é devido a alguns profissionais querendo mostrar o seu trabalho de uma forma, assim, querendo atropelar. Eu vou contar uma historinha aqui para aproveitar que o Edu trabalhou no Japão e é uma história que ele deve saber. Quando eu cheguei no Japão, eu tive que passar minha forma de trabalhar de alguma maneira. O médico me olhava atravessado, eu olhava para ele, e o médico no Japão, ele não ia todos os dias no clube. Ele ia no clube 2 vezes por semana ou 3. Quando um atleta se lesionava, e eu começava o tratamento dele da fisioterapia, o que eu bolei? Isso foi uma ideia minha. Quando eu tinha que fazer algum trabalho diferenciado com esse atleta, levar ele para o campo, pelo menos, para fazer uma corrida, eu chamava o intérprete e falava para ele o seguinte: dá uma ligada para o doutor, ele devia estar lá no consultório dele em Tóquio, avisa ele que eu vou avançar com ele aqui na programação e que, se der tudo certo, a gente passa o retorno para ele, porque ele só viria no final de semana. Eu não poderia esperar o doutor chegar num sábado, tendo 3 dias pela frente, eu podendo evoluir nesses 3 dias com esse atleta, esperar ele chegar para reavaliar, para botar ele para correr. O intérprete ligava para o médico e falava: o Ricardo está dizendo aqui que o atleta evoluiu, vai colocar ele para correr no campo uns 20 minutos. Se houver uma melhora, ele te retorna. Resultado: esse atleta correu, não sentiu nada. Isso é um caso simples, para você ver como é que é a vaidade, você consegue controlar ela. Ele retornou a ligação para o médico e falou: olha aqui, ó, o atleta não sentiu nada e quer saber se ele pode evoluir. Não, fala com ele para evoluir. Com isso, eu fui adquirindo a confiança dele. Quando ele passava as revisões médicas nas segundas-feiras, que era após os jogos, ele fazia a avaliação e só falava assim: Ricardo, à medida que você for vendo que esse atleta está evoluindo dentro da programação, pode traçar a sua programação e no sábado eu reavalio ele e vejo. Então, olha como é que as coisas são fáceis. A percepção dele, né? A percepção de entender que eu estava ali, eu não estava querendo ser mais do que ele. Eu estou na terra deles, eu estou no país deles, eles têm os costumes deles, eu não posso mudar isso nele. Então, eu dei para ele, coloquei ele numa posição. O senhor mostrou respeito. O respeito profissional. O ato do senhor ligar para ele, mostrar respeito. As pessoas gostam disso. Exatamente. Ele se sentiu ali valorizado. Falou: poxa, ele vai mudar uma programação do atleta, vai botar. Porque o que acontece? Quando ele chegava no campo, ele já pegava o atleta com 3 dias de corrida, com trabalho no campo de mudança de direção, que é o gestual desportivo do atleta do campo. E isso ganhava tempo. Quando ele chegava, praticamente ele dava alta clínica, eu dava a minha alta fisioterápica, que é em relação aos movimentos no campo, e o atleta se reintegrava ao grupo rápido. Você imagina que se eu fosse esperar ele chegar no sábado, eu perderia 3, 4 dias para ele avaliar, para ele liberar, eu levá-lo para o campo. Então foi assim, foi uma ideia que eu tive usando o intérprete, ele ligava, e nessa ligação a gente deixou tudo amarrado, a ponto dele, nas segundas-feiras, ele falar assim: olha, o atleta sofreu uma entorse de tornozelo, você faz o seguinte: começa o teu trabalho com gelo, que você achar, e à medida que você achar que quer levar para o campo, fica à vontade, e chegando aqui no sábado, se ele estiver bem, nós damos a alta nele. Então, existiu isso sim, que o Edu falou. Numa época existiu essa vaidade que não leva a lugar nenhum, que é a briga do fisioterapeuta com o médico. Mas isso aí passou. Eu acho que hoje, eu vou te falar, a fisioterapia, não só a fisioterapia desportiva, como as outras áreas, está muito bem reconhecida pelos médicos. Doutor Antônio Ricardo, eu costumo dizer que a confiança ela se estabelece à medida que vem
que ela vem junto com respeito, né? Exatamente. Eu acho que isso, para uma sociedade que trabalha tão bem a honra, como é o caso da sociedade japonesa, a questão do profissional ele ter percebido que havia, que estava construindo com ele, estava costurando com ele o respeito, Isso. veio também junto com isso a confiança. Exatamente. E aí, para somar a sua biografia, o Dr. Robson de Bem, Grande Robson. pelo menos aqui está aqui. Grande Isso, amigo, está dizendo aqui, ó. amigo. Doutor Antônio Ricardo sempre soube trabalhar em equipe, sempre soube o que é trabalho transdisciplinar, e é muito importante, não existe vaidade entre profissionais, por isso que é sempre diferenciado. Olha aí. Obrigado. É bom isso, né? Isso é um grande amigo, o Dr. Robson, que tive a oportunidade de trabalhar com ele na BBR, né? Quando eu fui para o CFZ a convite do Dr. Luiz Alexandre, ele havia me convidado para ir para o Botafogo, ó. Mas aí quando ele me convidou para ir para o Botafogo, eu falei para ele, ó, agora eu já estou com um engate aqui com o Alexandre para ir para o CFZ. É um profissional que eu tenho um carinho muito grande, e volta e meia nos encontramos aqui no bairro, ele é meu vizinho aqui no Flamengo, a gente está sempre encontrando. Um grande abraço para ele aí, Dr. Robson, obrigado pelas palavras aí. A gente que agradece a participação tão qualificada do Dr. Robson aqui na nossa live da Rádio Opinião. Aqui é sempre assim, esporte com personalidade, Rádio Opinião fazendo 3 anos. Eu fiz questão de trazer o doutor Antônio aqui, porque a gente se conhece pelo menos há 3 anos, sempre foi um incentivador da Rádio Opinião e é um profissional da mais altíssima competência e qualidade, desenvolve um trabalho fantástico lá na fisioterapia e recuperação do Recreio. Também um trabalho muito bacana lá no equilíbrio do corpo, na clínica Equilíbrio do Corpo no Centro. Isso. Eu não sei por que eu inventei do corpo, estou querendo dar um novo nome. Corporal, equilíbrio corporal no Centro. Pode falar um pouquinho do trabalho da clínica? A clínica Equilíbrio Corporal é uma clínica que funciona no centro da cidade e trabalhamos lá com vários convênios e com especialidade de fisioterapia, fisioterapia desportiva, a acupuntura, o RPG, e prestamos serviço para as grandes empresas lá no Rio de Janeiro. E o que acontece lá? Nós montamos uma sala lá de musculação terapêutica, que foi uma idealização nossa, para fazer justamente o que se faz no futebol. No futebol existe aquela famosa parte da transição, né? Que o atleta sai do departamento médico e ele entra diretamente com o grupo, ele faz ali a transição. Esse espaço que criamos lá dentro da Equilíbrio Corporal, que é a musculação terapêutica, é justamente para tratar aqueles pacientes que saem da fisioterapia ou saem do setor de acupuntura ou do próprio RPG e que tenham que encarar o mundo aí fora através das academias. Então nós montamos esse setor, que eu chamei que é um setor de transição com o mundo lá fora. Então a pessoa sai da fisioterapia, passa pela sala de musculação terapêutica, onde é feito um trabalho supervisionado, com um profissional específico. No caso, eu fico pela manhã e meu sócio Pedro Henrique fica na parte da tarde. E os pacientes saem dali com um pouco mais de conscientização de um trabalho muscular localizado. É importante frisar o seguinte, essa sala de musculação, ela foi criada para um tratamento de complementação de fortalecimento muscular. Ninguém ali faz trabalho de preparação física. Isso é muito importante frisar e deixar isso aí bem antenado pelos colegas que estão acompanhando a live. É um trabalho específico dentro da fisioterapia, de fortalecimento muscular, para que esse atleta passe a reconhecer o seu corpo, passe a reconhecer o trabalho que é o fortalecimento já usando as máquinas, para que quando chegue na academia fora, ele possa ser supervisionado por um profissional de educação física até com mais segurança, por ter feito esse trabalho prévio lá na clínica. Então a clínica funciona no centro, na Rio Branco, e a gente faz esse trabalho lá. É um trabalho de muita qualidade, certamente deve evitar aí lesões, né? Um trabalho preventivo, como ainda há pouco o nosso amigo falou, desse trabalho que a fisioterapia faz em relação aos atletas, e certamente serve também para você que no dia a dia, que gosta de dar aquela corridinha, é bom se preparar, né? É bom buscar essa ajuda de um profissional competente, como no caso do doutor Antônio Ricardo. Inclusive, em ressaltar aqui que lá temos um grupo da Embratel para trocar essa ideia muito legal aqui conosco, participando também aqui, que está passando por aqui, a nossa amiga Armileide. Boa tarde, doutor Antônio, tudo bem? Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, Gilmar, tudo bem?
Tudo bom. Prazer falar contigo. Prazer é nosso. A gente aproveita aí para convidar a você, amigo da Rádio Opinião, para participar conosco dessa live. Quiser fazer uma perguntinha aqui para o doutor. Hoje vamos tratar da atuação da fisioterapeuta, atuação do fisioterapeuta no futebol. Vamos aproveitar aí a larga experiência do doutor Ricardo Antônio no mundo do futebol. E aí vamos bater esse papo, trocar essa ideia. Ele tem uma experiência gigante, aí começou em 97 lá no CFZ, com o Zico. O time tinha acabado de subir para a segunda divisão. Em 99 foi para o Kashima, também lá acompanhar o Zico, trabalhar no departamento médico do Kashima, Kashima Antlers. Depois foi para o Al Rayyan do Catar, a convite do Paulo Autuori. Esteve na seleção japonesa, muito importante falar isso, por 4 anos, participando aí da Copa do Mundo de 2006. Hoje está no comando lá da Clínica de Fisioterapia e Recuperação do Recreio, no Centro de Futebol Zico, e também na Clínica Equilíbrio do Corpo, é isso, doutor? Equilíbrio corporal. Equilíbrio corporal, no centro. Seja bem-vindo, boa tarde, doutor. Gilmar, em primeiro lugar, boa tarde. Obrigado pelo convite. Parabenizar você aí, com a rádio, completando 3 anos, né? A gente está sempre acompanhando, sempre encontrando para no CFT, que aparece lá. E estamos aqui, disposto a contar um pouquinho sobre esse trabalho. Vamos precisar colocar. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, tá me ouvindo? Tô. É que, às vezes, quando não coloca o fone, a voz fica um pouco metalizada. A gente vai seguir. Tá. Se o senhor precisar, se a gente precisar, a gente para um pouquinho. Perfeito. E coloca os fones de ouvido. Estão dizendo aqui lá da clínica que a minha voz está saindo com eco, não sei. Então, é por conta disso. Perfeito. Às vezes isso acontece. Perfeito. Pô, vamos em frente. Tá, a gente aguarda um minutinho. Só pode ir lá. Tá bom? Tá tranquilo, não, por mim tudo bem. Tá. O senhor vai buscar os fones? Não, por mim tá bom. Tem que colocar o fone, é melhor? É melhor, senão dá um eco danado. Só um minuto. Tá, a gente aguarda aqui um instantinho. Daqui a pouquinho o doutor tá voltando aqui para falar conosco aqui na live da Rádio Opinião. Enquanto isso, tem uma galera já entrando, já participando. Eu vi ali nossa companheira, amiga, tenho profundo respeito pelo trabalho da Armileide, frente aí o futebol feminino, também ligado aos jogos eletrônicos. Já entrou aqui o chefe Ferraro, que esteve conosco aqui. A Amy Randa também entrou. Quem mais que eu vi aqui? Rodrigo Zangirioni, grande abraço, também participando conosco. O W. Cassis também participando. Boa tarde, amigo. Boa tarde a todos vocês. A gente está fazendo aqui a live da Rádio Opinião. Enquanto o doutor foi pegar o fone, que às vezes isso acontece, né? Se não colocar o fone nessa live do Instagram, a voz sai com eco. Então a gente quer fazer algo com muita qualidade. O doutor merece. O doutor Ricardo tem uma experiência fantástica como fisioterapeuta. Trabalhou no Kashima, trabalhou na seleção japonesa, trabalhou no Catar com o Paulo Autuori. Então, assim, é um cara com muita experiência, pode trazer para a gente aí uma série de informações importantes desse ambiente do futebol, que a gente às vezes fica muito voltado para o que acontece no campo de futebol, mas para que toda essa estrutura funcione, precisa de profissionais, de gente competente como o doutor Ricardo, que certamente faz a diferença, né? Hoje, um clube de futebol precisa do seu atleta, do atleta de ponta, trabalhando o maior número participando de um maior número de jogos possíveis. E nesse caso, então, o trabalho desses profissionais passa a ser de extrema importância para o universo do futebol. Olha aí, voltou. Ô, doutor Ricardo. Tudo bem, tranquilo. Ó, o ganho é sensacional, ficou muito melhor. Que perfeito, vamos lá. Então vamos. Então, eu estava falando aqui da importância
de profissionais como o senhor, profissional de fisioterapia, para colocar jogadores hoje de alto rendimento sempre em campo, né? O clube precisa bastante que esse jogador jogue e esse profissional hoje é que vai cuidar dessa questão. Especificamente, assim, eu queria saber do senhor, para a gente colocar, é bom que a gente vá apresentando para o nosso público os profissionais que trabalham em torno do futebol. Especificamente, qual é a função do fisioterapeuta dentro de um departamento de futebol? Vamos lá, Gilmar, o que acontece? Vamos começar aí. Lá atrás, eu já estou na estrada aí há 31 anos, e as comissões técnicas do futebol, elas eram muito reduzidas quanto aos profissionais que atuavam na época. Então, a fisioterapia, ela deu um boom realmente no esporte, foi na década de 90. Na década de 90, ela deu um boom muito grande. E o que aconteceu com isso? Foi se observando a necessidade de ter esse profissional incluído dentro da comissão técnica. Na época em que eu atuei, no início, no CFZ em 97, as comissões eram bem reduzidas, né? Então você tinha um médico, você tinha um massagista, um fisioterapeuta, um preparador físico, e ali você tocava a rotina de trabalho. Hoje em dia, com a demanda enorme dos profissionais que estão chegando para funcionar nesse processo de engrenagem do futebol, você hoje já tem vários profissionais atuando para que deem retorno para esse atleta. Então hoje você tem um preparador físico, você tem o fisioterapeuta, você tem o fisiologista que controla a carga de treinamento desse atleta, você tem o nutricionista, que todo atleta que geralmente fica lesionado, esse atleta precisa de um acompanhamento nutricional, visto pela alimentação dele. Você tem um psicólogo, hoje você tem um coach. Então é uma gama de profissionais muito grande hoje que compõem essa comissão técnica. Tudo em prol de uma boa reabilitação para esse atleta. Uhum. A gente então observa que gradativamente, ao redor do treinador de futebol, foram se juntando uma série de ciências, né? Que tratam do físico, que trata do psicológico, que trata das questões, até questões sociais que envolvem o atleta, questões econômicas. Nós hoje temos pessoas que especificamente cuidam da vida econômica do atleta, para que ele, ao final da carreira, ele possa ter uma vida melhor. Mas especificamente pensando assim, quais são as mudanças que você percebeu ao longo aí dessa trajetória, lá desde 97 até os dias atuais, que você percebeu em relação à fisioterapia, especificamente que cuida desses atletas de alto rendimento? Olha, eu observei nesse período todo uma evolução muito grande na nossa área quanto à questão da atualização profissional. Então, hoje, o profissional que não está se atualizando no mercado, ele vai ficando para trás. Então, hoje existem técnicas novas de tratamento, os avanços na fisioterapia cresceram demais. Hoje nós temos aí no futebol trabalhando no Rio de Janeiro, eu posso citar excelentes profissionais. Você tem hoje no Fluminense o Filé, que foi um dos precursores da fisioterapia, né? Hoje no Botafogo você tem aí o Fábio Azevedo, que faz um trabalho bom, muito bom. Uhum. Tem o Márcio Puglia também, que está fazendo um excelente trabalho no Vasco, do Vasco da Gama, junto com a equipe dele de profissionais na fisioterapia. No Flamengo tinha lá o Fred, um grande amigo que cheguei a encontrá-lo no Japão. Ele hoje está trabalhando no Palmeiras. Então, o que eu vou te falar em relação a isso? Cresceu muito a parte da ciência dentro da fisioterapia na questão das técnicas de tratamentos. E o mais importante disso tudo, que eu acho que acrescentou muito ao nosso trabalho, foi a integração desses profissionais junto da comissão técnica. Hoje é imprescindível, hoje, o fisioterapeuta que está fazendo um trabalho de reabilitação, seja pós-lesão ou preventivo, que tenha do lado sempre um preparador físico, um fisiologista, para que se estabeleça exatamente a programação adequada para esse atleta se recuperar. Hoje em dia não se tem mais aquela coisa que eu já peguei muito em futebol, você sabe o que eu vou falar, que você milita no meio, que é aquela coisa do profissional falar assim, o atleta está comigo. O atleta não está com ninguém, o atleta é do clube. O atleta pertence a todos os integrantes do departamento médico, onde todos, dando a sua contribuição, vão recuperar esse atleta. Eu estava dando o exemplo do psicólogo, que hoje faz uma parte importante no trabalho, que é a questão desse lado do atleta, que é o lado da psicologia. Às vezes o atleta tem algum problema em casa,
E um fator muito importante que a gente inclui nisso é a família. Todos esses profissionais trabalhando no clube, ele chegando em casa, ele tem que ter o apoio da família em relação a essa lesão que ele está. Que o atleta que está parado, ele é questionado, ele é cobrado. Você acabou de citar sobre o custo-benefício desse atleta parado no clube. E hoje eu posso dizer que a fisioterapia hoje é totalmente preventiva. Foi-se o tempo em que você fazia aquele trabalho de reabilitação, esperando um atleta se lesionar para você fazer o trabalho. Hoje não, hoje o trabalho é totalmente preventivo. Então, com as técnicas avançadas... E individualizado, né? Exatamente. Além do trabalho individualizado, esse trabalho ele é estabelecido no clube junto com o fisiologista que faz o monitoramento do controle de carga e junto com a preparação física, se estabelece com a chegada desse atleta uma coisa importante, né? Hoje, nos grandes clubes, o atleta ele chega geralmente 1 hora antes do treino. Muito pouca gente sabe disso. Os colegas que estão acompanhando a live sabem do que eu estou falando. Tem atleta que chega 1 hora, 1 hora e meia antes no clube, para que sejam feitas as avaliações devidas do quadro dele, saber como foi o sono desse atleta, saber como é que foi a noite dele, saber como ele está se sentindo. E através de todo esse histórico, é feita uma reunião junto com o departamento médico, com a presença do médico, do fisioterapeuta, do fisiologista, preparador físico, todos, para estabelecer o que você acabou de falar, que é esse trabalho individualizado para cada atleta. Então mudou muito o futebol, mudou muito. Na sua trajetória, você tem aí uma passagem muito significativa por um país, que é pelo Japão, onde você atua simplesmente por um dos maiores clubes do Japão, pelo Kashima. Queria que você falasse primeiro como é que foi assim, porque você sai do Brasil de uma realidade e chega no Kashima, que é uma realidade diferente, ainda que naquela época tivesse se construindo profissionalmente enquanto clube. Ou você já chegou lá e já encontrou assim, um espaço diferenciado? Bem, como você falou do início, eu entrei no CFZ a convite de um grande amigo, um médico, o Dr. Luiz Alexandre, no qual tenho uma gratidão muito grande. Eu cheguei no CFZ em 97, o CFZ tinha acabado de subir da 3ª para a 2ª divisão. Foi um projeto idealizado pelo Zico, centralizar o serviço de fisioterapia no clube, e nós idealizamos junto com ele esse projeto com o Dr. Alexandre. Em 99, eu recebi esse convite do Zico para ir para o Japão, para integrar o departamento médico. E o que você falou foi a facilidade que eu encontrei, no sentido de, antes de eu estar lá chegando, tive 2 profissionais, que eu gosto sempre de colocar isso, foram 2 brasileiros que foram para lá. O primeiro foi o Fábio Marcelo, um excelente profissional, que foi o idealizador, foi o primeiro fisioterapeuta que foi para o Kashima. Em seguida a eles teve o Marcelo Costa, e eu estava indo como 3º profissional. Então, quanto na conscientização dos japoneses da importância do trabalho da fisioterapia, e isso eu encontrei uma facilidade, porque eles já entendiam o que era a fisioterapia. Eu tive que implantar minha metodologia de trabalho. Cada profissional tem a sua metodologia de trabalho diferente, que todos visam a recuperação do atleta. Então eu tive que implantar a minha. Imagina, eu cheguei lá em setembro, me recordo bem que o Kashima estava disputando uma Copa Nabisco, o Zico estava como treinador, porque ele era o diretor técnico, mas estava como treinador, e aqueles japoneses, todo mundo te olhando atravessado, porque o que esse cara vem, com que ele vem aí e tal. Então, para mim, foi uma ansiedade grande de, aos poucos, mostrando para ele a forma de como eu trabalhava. Então, isso aí foi fluindo bem, e foram aí 8 anos lá naquela terra que eu tenho muita saudade, um grande país, e culminou, né, com 2002, o convite do Zico para fazer parte da seleção japonesa lá, junto com o Edu e o Cantarelli, que foi um capítulo que a gente vai ver mais adiante aí. Muito legal. Com certeza. Na verdade, quando o Zico criou o CFZ, ele já criou uma estrutura que, de alguma maneira, era a estrutura que ele entendia como a ideal para a preparação de uma equipe de futebol. E nela vinha também aí a questão da fisioterapia, né? Exatamente. O Zico, eu sou suspeito para falar, ele sempre foi, assim, ele tinha uma visão muito grande em relação a esse trabalho da nossa área, da importância da fisioterapia. Foi um profissional que atravessou durante a carreira algumas lesões, precisou de muitos cuidados fisioterápicos ao longo da carreira, e ele viu a importância desse profissional. Então, quando ele foi para o Kashima, que, como eu te falei aqui, ele levou o Fábio Marcelo, que foi o primeiro,
ele já estava enxergando lá na frente a importância do fisioterapeuta atuando no clube. Então isso aí foi de fundamental importância. E a estrutura que ele montou, realmente muito fantástica lá no Kashima. Tanto no Kashima e aqui a do CFZ, que nós trabalhávamos na época do clube. Então foi assim, de uma importância muito grande a conscientização dele em relação ao trabalho do fisioterapeuta e entender a importância desse profissional dentro do staff. Isso. E isso fica muito claro, doutor, quando essa percepção do Zico de que essa questão da estrutura médica, de criar um espaço para a fisioterapia dentro do centro de treinamento, no momento em que ele vai lá e cria também, né, junto com o senhor, a clínica de fisioterapia e recuperação do Recreio, que tem toda a estrutura, que recebe os atletas que de alguma maneira estão lá da escolinha, mas ex-atletas. Queria que o senhor falasse um pouco de como é que foi criado, do tamanho e da estrutura dessa clínica e até mesmo da clientela, porque toda vez que eu vou até lá, eu vou falar para você, para o público que está conosco aqui na Rádio Opinião, o CFZ é uma espécie de mini estúdio da Rádio Opinião. É lógico que a gente sempre pediu autorização lá para o Zico, para todo o staff do Zico, para fazer as nossas entrevistas lá dentro do CFZ, que foi autorizado. O Zico é uma figura generosa demais. Então a gente está sempre por lá e a gente percebe e vê o quanto de qualidade que tem nessa clínica que fica dentro do CFZ, né, e que foi criado e idealizado pelo Zico junto com o doutor. Eu queria que o senhor explicasse como é que foi criado e como é que é essa estrutura. Bem, essa clínica foi criada há mais ou menos uns 3 anos atrás, foi um projeto idealizado pelo Zico. Ele tinha um espaço lá e ele quis otimizar aquele espaço, criando essa clínica de fisioterapia dentro do clube, né? Eu tenho uma clínica no centro do Rio, Equilíbrio Corporal, no qual a gente desenvolve um trabalho importante também dentro da fisioterapia, com acupuntura e RPG. E ele, na época, me chamou e perguntou o que eu achava de otimizarmos aquele espaço que ele tinha dentro do clube, montando uma clínica de fisioterapia. E aí eu perguntei para ele, eu estava querendo entender qual era o objetivo dele. O objetivo era dar um suporte para dentro do clube, claro, mas oferecer atendimentos para o pessoal e a população da região, dali em volta, o Recreio, Barra, Vargem Grande, né? Então eu sempre coloco essas situações porque as pessoas às vezes pensam que aquela clínica, ela é dentro, por estar dentro do clube, ela é uma clínica voltada para atendimentos de pessoas que estão militando dentro do clube. Não, ela é aberta ao público. Ela é aberta ao público, Sim. se quiser é só contactar, é aberta ao público. Temos 2 convênios médicos que funcionam lá dentro, o Bradesco e a Assim Saúde, são 2 convênios que a gente trabalha dentro dessa clínica, e atendemos e damos atendimentos para o pessoal da região toda. Então, a clínica funciona bem lá, dentro do CFZ, estamos parados já esse período todo, desde o dia 18, fechados, né, por uma determinação não só da OMS, como também pelo Zico, pela conscientização dele em manter fechado o Centro de Futebol Zico, devido às crianças, a tudo, aos funcionários, e nós automaticamente seguimos as normas e fechamos a clínica por estar dentro do CFZ. Então é uma clínica totalmente voltada para a parte não só desportiva, como para a fisioterapia geral, entendeu? Abrangendo a população da redondeza ali do centro de futebol. Para tratamento e recuperação, seja de uma pessoa que tenha sofrido um acidente, ou uma pessoa que, por uma questão de idade também, necessita de tratamento da fisioterapia. Então, é uma clínica completa para atendimento do público em geral também. Perfeito, exatamente. Ela não fica só restrita à parte desportiva, né? Então você tem lá ex-atletas que já nos procuraram bastante lá para fazer esse trabalho, ex-jogadores e jogadores de vôlei, como também os peladeiros, né? Você tem aí os atletas amadores. A fisioterapia, quando a gente fala em fisioterapia desportiva, ela não está só vinculada à parte do atleta de alto rendimento. Tem também os peladeiros, não deixa de ser um desporto. É um desporto amador, mas né? Peladeiros assim como eu, que de vez em quando consegue uma contratura, uma dorzinha na perna e que precisa do socorro, aí vai lá pedir o doutor o socorro.
Perfeito. Tá certo. Então você é amigo da Rádio Opinião, que é da região da Barra da Tijuca, do Recreio dos Bandeirantes. Poxa, dá uma passadinha lá, se tiver necessidade de fazer aí algum tipo de intervenção com fisioterapia, sabe que perto da sua residência tem uma clínica completa, com profissionais do nível do doutor Antônio, com a chancela. Eu vou só falar para vocês, com a chancela do Zico, que é assim uma clínica completíssima, um ambiente agradável, de pessoas agradáveis, de profissionais com a competência do doutor, para certamente não só cuidar de você, mas também te oferecer um ambiente profissional e muito bem cuidado, doutor. Perfeito, vamos lá. Qualquer coisa, é só nos procurar lá. Tá certo. Pensando novamente nessa questão da fisioterapia no futebol, alguns casos sempre ganham um pouco mais de destaque, né? O senhor possivelmente deve ter aí alguns exemplos, algumas situações que o senhor vivenciou e que a fisioterapia pôde atuar e ajudar até a equipe, trazendo rapidamente um atleta para a competição. Tivemos sim. Um dos casos assim que marcou muito foi um atleta nosso lá no Japão, o Yanagisawa, um atacante do Kashima, um atleta muito importante no clube na época, e ele era sempre muito convocado pelo Zico, por ser um grande jogador, e esse atleta sofreu uma contusão no quinto metatarso, cerca de uns 3 meses antes da Copa do Mundo. Então criou-se aquela apreensão muito grande com relação à recuperação dele e a possível convocação dele para a seleção. Estávamos a 3 meses mais ou menos da Copa. Isso em 2006, ele sofreu essa fratura na J-League. E aí o Zico, conversando comigo, perguntou o que eu achava. Eu falei, olha, vamos conversar com o médico, eu tenho que trazer o preparador físico para perto, para a gente fazer um trabalho em conjunto, para que ele volte num tempo hábil, já fazendo coletivo, fazendo todos os movimentos, para que você possa convocá-lo. E aí entra aquilo que eu te falei do trabalho em equipe, né? Esse preparador físico no qual eu trabalhei, eu vou citar, o Gilvan, preparador físico que trabalhou com o Paulo Autuori, estávamos nessa comissão, e fizemos um trabalho muito importante com esse atleta, e ele teve a sua conclusão com êxito na recuperação, e foi finalmente convocado pelo Zico e foi à Copa do Mundo. Então foi um trabalho muito interessante, porque a importância da preparação física, estar junto do fisioterapeuta desde o momento da lesão. Foi o que eu te falei no início. Esse intercâmbio e essa interdisciplinaridade que tem no staff. Então foi um caso muito para todo mundo. Recuperou, o Zico convocou o atleta foi à Copa e fica gratificante o nosso trabalho nessas horas, né? Seria o gol do fisioterapeuta, né? Ver que o jovem, que o atleta pôde participar da competição, participar com qualidade, né? E em alguns casos ser decisivo. Teve até uma história muito boa, né? No dia do jogo, Brasil e Japão, na Copa do Mundo, o jogo terminou 4-1 para o Brasil, o Japão até saiu na frente, 1-0. No final do jogo, o jogador que recuperou da fratura, ele veio com a camisa e me entregou a camisa dele como uma forma de retribuição pelo carinho dele, né? Aí eu perguntei para ele, o que você vai fazer com a camisa do segundo tempo? Aí ele falou assim, nada, você quer? Eu falei, não, me entrega ela que eu vou dar pro preparador físico lá no clube, ele merece, ele fez um trabalho junto. Só que como ele era do clube, eu falei para ele, quando você chegar no clube, fica quieto, não conta nada, porque vai ser uma lembrança que eu vou levar para ele. Então eu fiquei com a camisa dele do primeiro tempo e o preparador físico, por justo, levou a camisa dele do segundo tempo. Uma lembrança grande que essa camisa está tendo moral da clínica e ela está gravada no peito, o jogo Brasil e Japão e a data do jogo, que foi 22/6/2006. Ele ficou muito grato, eu acho que foi uma forma de retribuir o que ele me ajudou no trabalho. Isso, doutor. Doutor, temos aqui também a participação do nosso público que está trazendo perguntas para o senhor, isso muito bacana. O W. Cassis perguntando assim, amigo, gostaria que você falasse da fisioterapia e a relação com as outras áreas do staff. É o nosso amigo William, preparador físico, o grande preparador físico, William, e ele
a oportunidade que eu tive de trabalhar com ele dentro do CFZ. Ele é um excelente profissional, já passou aí por grandes clubes, trabalhou com o Zico no Goa, na Índia. Ele é um profissional que trabalhou também há pouco tempo no Vasco. Então, teve uma passagem muito grande no futebol aí. Bem, o que eu tenho a dizer é que essa relação que existe dentro da comissão técnica é de fundamental importância. Como eu Às falei. vezes a internet dá uma oscilada. Dá, mas tá ouvindo bem? Tá me ouvindo? Tô, tá te ouvindo? Não, não. E agora? Parece que agora ela deu uma osciladinha, a internet. Me parece que é a internet do senhor. É uma questão de posicionamento aí. Às vezes você posiciona num lugar e ela dá uma melhorada. Vê se pegou agora. Bom, o doutor Ricardo estava explicando para nós aqui um pouquinho da relação entre a fisioterapia e o staff. A internet deu um probleminha, já deve se restabelecer. A gente continua, mas a gente agradece a você, amigo, que está participando conosco dessa live. Doutor Antônio Ricardo participando conosco. Está me ouvindo, doutor? Tô, e você está me ouvindo? Está me ouvindo? Ainda tá com a voz. Agora melhorou. Ah, melhorou? Tá ouvindo? Alô? Alô? Tá ouvindo? Acho que agora sim, pode ir. Tá. Sim, agora pode. Então, aí, bom, tá ouvindo, né? Ok? Tá? Tá dando umas travadazinha, tá dando uma travadazinha. Isso é muito comum acontecer por conta da quantidade de pessoas que vão entrando na internet e aí a internet dá uma travada. Vê se melhorou. Melhorou. Agora vai, doutor. Agora vai, tá bom? Ah lá, tá dizendo tá ótimo agora. Então aí, ressaltando o que o Ira cogitou aí, essa importância do trabalho que é feito no staff. Hoje, como eu falei no início, o staff hoje ele se reúne muito cedo antes de um treinamento. Os jogadores eles têm uma determinação para chegar no treinamento 1 hora e meia antes, para que sejam avaliados e sejam estabelecidos a programação do dia a dia. Então, o preparador físico hoje ele não está só condicionado àquele trabalho de aquecimento do atleta no campo e vamos para o treino, não. Ele se reúne junto com o fisiologista para estabelecerem junto, depois de uma avaliação criteriosa que é realizada através do monitoramento de carga desse atleta, estabelecer a programação adequada para esse atleta no dia a dia de treinamento. E como é que é feito isso? Existem alguns exames que são realizados, que é bom a gente citar aqui, o CK, que é a pesquisa no sangue, para ver o grau de carga que esse atleta está sendo exigido durante o treinamento, tem a termografia também. Todos esses aparatos dentro do staff, é importante ressaltar que eles servem como um dado complementar, né? Existe uma avaliação clínica do médico, que o médico faz o exame clínico tradicional para ver como se encontra esse atleta, e a partir de todos esses dados, entra também a nutricionista, que vai falar sobre o quadro do atleta, o psicólogo. Existe um questionário de sono que é avaliado hoje nos clubes para saber como esse atleta passou a noite, se ele teve um comportamento durante o sono tranquilo, porque tudo isso vai interferir no rendimento dele dentro do treinamento. Se houver uma necessidade de você retirar esse atleta do treino para precaução, você até tira. Mas havendo a necessidade de que esse atleta vá para o campo para cumprir alguma coisa do treinamento, isso se faz importante. Hoje já não se tira o atleta totalmente do treinamento e deixar ele quieto num departamento médico. Isso aí acabou. Hoje ele vai com uma carga reduzida para o campo, mas ele não fica lá em cima no departamento médico. Salvo aquelas lesões que são pertinentes do esporte, que são traumáticas e que não tem condição. Então, hoje eu falo para você, Gilmar, e ressaltando a pergunta do William. Hoje você tem o médico, você tem o fisioterapeuta, você tem o massagista, o fisiologista, o preparador físico. Uma outra área que entrou muito no futebol também, que muito poucas pessoas às vezes não entendem, que é o profissional que faz a transição. O profissional da transição é aquele profissional que hoje ele sai do departamento médico e ele vai ingressar com a preparação física. Esse profissional chama-se o profissional da transição. Ele fica ali entre o departamento médico e a preparação física, fazendo a carga de retorno gradativo para esse atleta voltar bem. Em outras épocas, como é o caso do Caxias... E ele é um fisioterapeuta, esse profissional? Ele pode ser um fisioterapeuta, mas ele geralmente é um preparador físico para fazer esse trabalho. Pode ser um fisioterapeuta. Eu vou te dar um exemplo. No Kashima, eu fazia esse trabalho de retorno e esse trabalho de transição. Como que funciona esse trabalho? Quando você tem
um profissional sem a vaidade, que eu vou te falar que isso é um problema seríssimo na nossa área de atuação, é a tal da vaidade, que isso aí só atrapalha. Isso atrapalha muito. O futebol, você sabe, você milita há muitos anos, é uma porta para a vaidade. Se a pessoa tiver um pouquinho, vai tropeçar nas pernas. Eu trabalhei com um preparador físico no Japão, que ele não tinha problema em relação a isso. Eu fazia esse trabalho com ele. Eu fazia esse retorno gradativo do atleta e fazia esse trabalho da transição para a preparação física. Não tinha nenhum problema. Hoje, nos clubes, já se coloca um preparador físico para fazer esse tipo de trabalho, em alguns clubes. Eu acho que isso vai muito do intercâmbio entre profissionais. Se aquele profissional tiver ocupado com alguma coisa, ele conversando com o preparador físico, ele consegue fazer isso também. Todo o trabalho de retorno gradativo que eu fazia na época do Japão, eu sempre conversava antes com o preparador físico sobre a carga que aquele atleta poderia ser feito, o que poderia ser imposto para ele ali. Então era um trabalho em conjunto. E você tem a nutricionista que trabalha esse lado do gasto calórico com os atletas, que você sabe que o atleta que fica parado hoje muito tempo no departamento médico, se não houver aquele apoio da família, que eu te falei, o atleta vai para casa, sabe? Aí tem uma esposa que cozinha bem, e ele se deixar, se não houver um controle, ele volta com a atividade dele para uns quilos a mais, né? Tem outra pergunta aqui, ó, do Diego Magalhães, que é um físio, deve ser fisioterapeuta também. O Diego está perguntando aqui, Antônio, cada vez mais o atleta tem procurado a fisioterapia não só para tratar lesões, mas sim para prevenção de lesões. Você acha que isso se dá por conta da evolução da fisioterapia? Oi, Diego, tudo bem? Boa tarde. É um prazer aqui estar falando com você. Eu acho o seguinte, a fisioterapia, eu falei, no início ela era totalmente de manutenção e reabilitação, propriamente dito. Hoje a fisioterapia se tornou totalmente preventiva. E esse trabalho preventivo hoje, a gente nunca estabelece ele sozinho. Você tem uma gama de profissionais hoje que precisam estar todo mundo antenado. Eu preciso estar entendendo um pouquinho o trabalho do preparador, o preparador físico precisa estar entendendo o que eu faço dentro da fisioterapia, eu preciso estar entendendo qual o trabalho do fisiologista no controle de carga, o fisiologista tem que saber o que eu estou fazendo na fisioterapia, e no final todos elaboram um trabalho preventivo. Esse trabalho preventivo é o que eu te falei, ele não pode ter aquela vaidade de quem ministra ele, ele tem que ser ministrado. Se ele vai ser ministrado pelo físio, se vai ser ministrado pelo preparador físico, não importa. O importante é que esse atleta ele tem que ser submetido a esse trabalho preventivo para minimizar a lesão dele. Eu não posso ganhar como é que eu vou te colocar isso? Aquela coisa de dizer que o trabalho foi eu que criei. O fisioterapeuta tem autonomia, sim, para fazer esse trabalho preventivo. Mas e hoje em dia, como a comissão está muito grande, esse trabalho pode ser dividido também com preparação física. Então fica um trabalho paralelo juntos, os dois fazendo esse trabalho. Quem estiver ali no momento certo, aplica o trabalho. E para dizer para o Diego que é um trabalho hoje altamente procurado. No esporte, então, a fisioterapia é totalmente preventiva. Olha, tem mais uma pergunta aqui, essa pergunta que vai aí ao encontro das questões que o senhor falou de vaidade, né, de que isso não pode existir. O Eduardo Antunes Coimbra, mais conhecido por mim, pelo menos eu chamo do seu Edu. Esse é o irmão, do seu Edu. É, o irmão que eu fiz no futebol. Esse aí é sem comentário, dispensa comentário. Grande Edu. Seu Edu, que segunda-feira vai estar aqui conosco na Rádio Opinião, na live da Rádio Opinião, e ele está falando que existe em equipes profissionais fisioterapeutas que também se acham mais importantes do que o médico. Você já até falou um pouquinho sobre isso, mas sobre a questão da vaidade, mas você podia responder também ao nosso amigo? Olha, seu Edu? Grande Edu, um beijo grande, meu amigo. Realmente isso aí teve uma época em que houve realmente uma rinchazinha entre a fisioterapia com os médicos, mas isso é o que eu te falei, isso é devido a alguns profissionais querendo mostrar o seu trabalho de uma forma, assim, querendo atropelar. Eu vou contar uma historinha aqui para aproveitar que o Edu trabalhou no Japão e é uma história que ele deve saber. Quando eu cheguei no Japão, eu tive que passar minha forma de trabalhar de alguma maneira. O médico me olhava atravessado, eu olhava para ele, e o médico no Japão ele não ia todos os dias no clube. Ele ia no clube 2 vezes por semana ou 3. Quando um atleta se lesionava, e eu começava o tratamento dele da fisioterapia, o que eu
Bolei, isso foi uma ideia minha. Quando eu tinha que fazer algum trabalho diferenciado com esse atleta, levar ele para o campo, pelo menos, para fazer uma corrida, eu chamava o intérprete e falava para ele o seguinte: dá uma ligada para o doutor, ele devia estar lá no consultório dele em Tóquio, avisa ele que eu vou avançar com ele aqui na programação e que, se der tudo certo, a gente passa o retorno para ele, porque ele só viria no final de semana. Eu não poderia esperar o doutor chegar num sábado, tendo 3 dias pela frente, eu podendo evoluir nesses 3 dias com esse atleta, esperar ele chegar para reavaliar, para botar ele para correr. O intérprete ligava para o médico e falava: o Ricardo está dizendo aqui que o atleta evoluiu, vai colocar ele para correr no campo uns 20 minutos. Se houver uma melhora, ele te retorna. Resultado: esse atleta correu, não sentiu nada. Isso é um caso simples, para você ver como é que é a vaidade, você começa a controlar ela. Ele retornou a ligação para o médico e falou: olha aqui, ó, o atleta não sentiu nada e quer saber se ele pode evoluir. Não, fala com ele para evoluir. Com isso, eu fui adquirindo a confiança dele. Quando ele passava as revisões médicas nas segundas-feiras, que era após os jogos, ele fazia a avaliação e só falava assim: Ricardo, à medida que você for vendo que esse atleta está evoluindo dentro da programação, pode traçar a sua programação e no sábado eu reavalio ele e vejo. Então, olha como é que as coisas são fáceis. Se você... A percepção dele, né? A percepção de entender que eu estava ali, eu não estava querendo ser mais do que ele. Eu estou na terra deles, eu estou no país deles, eles têm os costumes deles, eu não posso mudar isso nele. Então, eu dei para ele, coloquei ele numa posição... Isso mostrou respeito. O respeito profissional. O ato do senhor ligar para ele, mostrar respeito. As pessoas gostam disso. Exatamente. Ele se sentiu ali valorizado. Falou: poxa, ele vai mudar uma programação do atleta, vai botar... Porque o que acontece? Quando ele chegava no campo, ele já pegava o atleta com 3 dias de corrida, com trabalho no campo de mudança de direção, que é o gestual desportivo do atleta do campo. E isso ganhava tempo. Quando ele chegava, praticamente ele dava uma alta. Dava alta clínica, eu dava a minha alta fisioterápica, que é em relação aos movimentos no campo, e o atleta se reintegrava ao grupo rápido. Você imagina que se eu fosse esperar ele chegar no sábado, eu perderia 3, 4 dias para ele avaliar, para ele liberar, eu levá-lo para o campo. Então foi assim, foi uma ideia que eu tive usando o intérprete, ele ligava, e nessa ligação a gente deixou tudo amarrado, a ponto dele, nas segundas-feiras, ele falar assim: olha, o atleta sofreu uma entorse de tornozelo, você faz o seguinte: começa o teu trabalho com gelo, o que você achar, e à medida que você achar que quer levar para o campo, fica à vontade, e chegando aqui no sábado, se ele estiver bem, nós damos a alta nele. Então, existiu isso sim, que o Edu falou. Numa época existiu essa vaidade que não leva a lugar nenhum, que é a briga do fisioterapeuta com o médico. Mas isso aí passou. Eu acho que hoje, eu vou te falar, a fisioterapia, não só a fisioterapia desportiva, como as outras áreas, está muito bem reconhecida pelos médicos. Doutor Antônio Ricardo, eu costumo dizer que a confiança ela se estabelece à medida que ela vem junto com respeito, né? Exatamente. Eu acho que isso, para uma sociedade que trabalha tão bem a honra, como é o caso da sociedade japonesa, a questão do profissional ter percebido que havia, que estava construindo com ele, estava costurando com ele o respeito, veio também junto com isso a confiança. Exatamente. E aí, para somar a sua biografia, o Dr. Robson de bem, grande Robson, pelo menos aqui está aqui. Isso, está dizendo aqui, ó. Doutor Antônio Ricardo sempre soube trabalhar em equipe, sempre soube o que é trabalho transdisciplinar, e é muito importante, não existe vaidade entre profissionais, por isso que é sempre diferenciado. Olha aí. Obrigado. Doutor. É bom isso, né? Isso é um grande amigo, Dr. Robson, que tive a oportunidade de trabalhar com ele na BBR, né? Quando eu fui para o CFZ, a convite do doutor Luiz Alexandre, ele havia me convidado para ir para o Botafogo, ó. Mas aí quando ele me convidou para ir para o Botafogo, eu falei para ele: ó, agora eu já estou com um engate aqui com o Alexandre para ir para o CFZ. É um profissional que eu tenho um carinho muito grande, e volta e meia nos encontramos aqui no bairro, ele é meu vizinho aqui no Flamengo, a gente está sempre encontrando. Um grande abraço para ele aí, doutor Robson, obrigado pelas palavras aí. A gente que agradece a participação tão qualificada do Dr. Robson aqui na nossa live da Rádio Opinião. Aqui é sempre assim, esporte com personalidade, Rádio Opinião fazendo 3 anos. Eu fiz questão de trazer o doutor Antônio aqui porque a gente se conhece pelo menos há 3 anos, sempre foi um incentivador da Rádio Opinião
e é um profissional da mais altíssima competência e qualidade, desenvolve um trabalho fantástico lá na fisioterapia e recuperação do Recreio. Também um trabalho muito bacana lá no equilíbrio do corpo, na clínica Equilíbrio do Corpo no Centro. Isso. Eu não sei por que eu inventei do corpo, estou querendo dar um novo nome. Corporal, equilíbrio corporal no Centro. Pode falar um pouquinho do trabalho da clínica? A clínica Equilíbrio Corporal é uma clínica que funciona no centro da cidade e trabalhamos lá com vários convênios e com especialidade de fisioterapia, fisioterapia desportiva, a acupuntura, o RPG, e prestamos serviço para as grandes empresas lá no Rio de Janeiro. E o que acontece lá? Nós montamos uma sala lá de musculação terapêutica, que foi uma idealização nossa, para fazer justamente o que se faz no futebol. No futebol existe aquela famosa parte da transição, né? Que o atleta sai do departamento médico e ele entra diretamente com o grupo, ele faz ali a transição. Esse espaço que criamos lá dentro da Equilíbrio Corporal, que é a musculação terapêutica, é justamente para tratar aqueles pacientes que saem da fisioterapia ou saem do setor de acupuntura ou do próprio RPG e que tenham que encarar o mundo aí fora através das academias. Então nós montamos esse setor, que eu chamei que é um setor de transição com o mundo lá fora. Então a pessoa faz a fisioterapia, passa pela sala de musculação terapêutica, onde é feito um trabalho supervisionado, com um profissional específico. No caso, eu fico pela manhã e meu sócio Pedro Henrique fica na parte da tarde. E os pacientes saem dali com um pouco mais de conscientização de um trabalho muscular localizado. É importante frisar o seguinte, essa sala de musculação, ela foi criada para um tratamento de complementação de fortalecimento muscular. Ninguém ali faz trabalho de preparação física. Isso é muito importante frisar e deixar isso aí bem antenado pelos colegas que estão acompanhando a live. É um trabalho específico dentro da fisioterapia, de fortalecimento muscular, para que esse atleta passe a reconhecer o seu corpo, passe a reconhecer o trabalho que é o fortalecimento já usando as máquinas, para que quando chegue na academia fora, ele possa ser supervisionado por um profissional de educação física até com mais segurança, por ter feito esse trabalho prévio lá na clínica. Então a clínica funciona no centro, na Rio Branco, e a gente faz esse trabalho lá. É um trabalho de muita qualidade, certamente deve evitar aí lesões, né? Um trabalho preventivo, como ainda há pouco o nosso amigo falou, desse trabalho que a fisioterapia faz em relação aos atletas, e certamente serve também para você que no dia a dia, que gosta de dar aquela corridinha, é bom se preparar, né? É bom buscar essa ajuda de um profissional competente, como no caso do doutor Antônio Ricardo. Inclusive, ressaltar aqui que lá temos um grupo da Embratel, que é o grupo de corredores da Embratel. A Embratel ela monta uma equipe, nós temos convênio com essa empresa. Eles montam uma equipe de corrida e ao longo dos anos eles são inscritos nessas corridas, maratona, meia maratona, corrida do aterro. E eles têm um número certo de corridas para que possam fazer durante o ano. Então, quando aquele número não alcança o êxito, eles são retirados do grupo. Então, aquilo funciona quase que eles vão para lá para fazer a recuperação e preocupados em saber quando vão retornar com as corridas dele. Porque existe um número exato de corridas para fazer pela empresa durante o ano. Se ficar fora as 2 ou 3, eles são eliminados da equipe. Então, desenvolvemos esse trabalho com eles também. Esse vídeo ele vai ficar por 24 horas no Stories da Rádio Opinião. Depois esse vídeo vai para o feed, eu vou copiar e passar esse vídeo para o feed da Rádio Opinião, onde lá vocês vão ter todos os dados de onde é que fica o centro de futebol do Zico, a fisioterapia e recuperação do Recreio, e também a equilíbrio corporal, endereço, telefone, vai ficar tudo lá para você, amigo da Rádio Opinião, que está acompanhando a gente aqui nessa live, como a gente costuma dizer aqui na Rádio Opinião, essa live benigna, falando com esse profissional que é o doutor Antônio Ricardo, falando sobre fisioterapia e a experiência que ele teve em torno dos clubes, nesse caso, do CFZ, do Kashima, do Al Rayyan. É assim que se pronuncia, doutor? Isso, eu vou só falar aí, deixar o meu abraço para o meu grande amigo Fábio Marcelo, que acabou de entrar, citamos o nome dele aí no início, né? Que foi o pioneiro lá no Kashima antes, eu costumo dizer que ele foi e deixou as portas abertas
para que outros profissionais dessem continuidade, né? Então, o Fábio Marcelo, queria deixar meu abraço para ele, faz um trabalho excelente na Inova Saúde lá na Barra, professor universitário, somos contemporâneos de faculdade. Fábio, aquele abraço, foi o precursor lá no Kashima. E Tá certo. outra coisa... A galera continua entrando aqui, doutor. Ó, o Diego Magalhães dizendo obrigado pela resposta, agradecendo a resposta e pedindo aí uma oportunidade de aprender um pouco mais pessoalmente com o senhor. Perfeito. Isso aí depois vocês trocam ideias aí, pelo próprio Instagram mesmo. Ele pode me procurar no Instagram, eu já falei com ele uma vez, quando acabar essa quarentena aí, ele pode entrar em contato que a gente abre um espaço para ele conhecer o trabalho, não tem problema nenhum não. E outra coisa, você falou do Al Rayyan. Tem mais... Pode falar. Só antes aqui... Tem o José Carlos Brandão aqui falando, gostaria apenas de ressaltar a grandeza e a competência desse profissional, amigo e incentivador. Esse aí é um grande o José Carlos. Esse é um grande amigo também, que fomos contemporâneos de faculdade, faz um trabalho excelente também dentro da fisioterapia desportiva. E deixar o meu abraço para ele aí, é um prazer ele estar acompanhando a nossa live aí. Tá certo, José Carlos, e a todos que estão acompanhando a live. É interessante, assim, espalhar para geral que a gente faz esse trabalho aqui na Rádio Opinião. Hoje a gente está recebendo o doutor Antônio Ricardo, mas a gente já recebeu aqui profissionais de análise de desempenho, técnicos, treinadores. A Rádio Opinião busca um conteúdo com um pouco de qualidade na discussão, não ficar apenas na questão... É lógico que a questão campo e bola é importante, né? Porque é isso que mobiliza tudo, mas a gente também precisa mostrar para todo mundo que de alguma maneira gosta de futebol que a bola está rolando, mas tem gente como o doutor Ricardo trabalhando para que os atores, né, para que os artistas da bola possam trabalhar, possam desfilar no campo de futebol com o máximo de qualidade. Então a gente pede a vocês que continuem acompanhando a Rádio Opinião, siga lá, é a maneira que a gente tem de desenvolver esse trabalho, conseguindo mais seguidores, mais público, e a Rádio Opinião tem 3 anos, né, doutor? Agora vai, exatamente. Quem sabe, a gente não consegue mais e mais. Então a gente pede aí a participação de vocês. O senhor ia falar algo em especial lá do Al Rayyan e da sua experiência com o Paulo Tuori. Foi, o Paulo Tuori, eu tive a oportunidade de conhecê-lo na década... Foi 2006, quando ele entrou. Ele entrou no Kashima em 2006, eu estava na seleção japonesa. E o que aconteceu? O Paulo Tuori iniciou o trabalho dele em fevereiro no Kashima, né, substituindo o Toninho Cerezo. E naquele primeiro semestre eu estava muito com a seleção japonesa, então eu não tive muito contato com ele. Depois que acabou a Copa do Mundo, que foi em julho, que encerrou, eu voltei para o Kashima, porque eu prestava serviço para a seleção japonesa, e eu voltei para o Kashima para encerrar aquele ano de 2006, que seria o meu último ano, por opção nossa, familiar, que eu queria retornar ao Brasil. Eu conheci o Paulo lá, nesse ano. Eu vou te falar que foi um dos maiores profissionais que eu trabalhei como treinador, juntamente com o Zico. São pessoas assim que a gente tem que sempre ressaltar. O Paulo Tuori, fizemos um trabalho muito bom no Kashima antes, no ano de 2006, e naquele ano eu encerrei voltando para o Brasil, e ele naquele ano, ele foi para o Cruzeiro, no ano seguinte, de 2007. Me recordo que ele falou assim para mim, eu agradeci pela oportunidade de ter trabalhado com ele, a forma como ele trabalhava, a forma como ele conduzia os profissionais do staff, sabendo ouvir cada profissional e respeitando cada profissional dentro da sua área de atuação. E ele falou assim, quem sabe, esse mundo do futebol dá muita volta. Um dia a gente pode se esbarrar. Eu achei aquilo ótimo, vai ser bom. Isso foi em 2006. Passaram-se 4 anos, quando foi em 2010, eu estava no CFZ, que eu retornei do Japão, fui para o CFZ, ele me ligou fazendo esse convite para desenvolver esse trabalho junto com o staff dele no Al Rayyan do Catar. A experiência foi boa, o trabalho que nós fizemos lá, chegamos a conquistar um título lá junto com o trabalho dele, que foi a Copa do Rei, jogando contra o Algarafa, que era o time do Juninho Pernambucano, você deve lembrar, e o Juninho Pernambucano jogava junto com o Araújo, que eram os 2 brasileiros, no nosso time tinha o Rodrigo Tabata. Então, assim, o que eu posso resumir para você do trabalho? Há uma diferença muito grande do trabalho realizado no Catar
com o trabalho realizado no Japão. Tá? O Japão é muito diferente devido à determinação do japonês, o foco que o japonês tem. É muito diferente do jogador árabe. O jogador árabe é muito complicado em relação à conscientização do trabalho. Mas eu costumo dizer que o que ficou foi o trabalho do staff, foi o trabalho da comissão técnica que foi realizado, a forma como nós implantamos, esse trabalho de prevenção que eu te falei, que eu fiz no Kashima, com aquele preparador físico, naquela história daquele atleta da Copa do Mundo, o mesmo preparador, trabalhamos juntos dentro do staff do Qatar, do Al Rayyan, e fizemos esse trabalho juntos. Então foi um resultado bem bacana esse trabalho do Qatar, e ficou uma amizade muito grande com o Autuori, que é um profissional que eu tenho um respeito muito grande pela forma como ele encara os profissionais, respeitando cada um dentro da sua atribuição. Fantástico, assim. A gente está tendo a oportunidade Eu queria deixar um de abraço. conviver com ele. Pois não? Queria deixar um grande abraço aí para o Márcio Plug aí, que acabou de entrar. Eu tinha citado ele no início, que é o fisioterapeuta do Vasco, que está fazendo um excelente trabalho lá, junto com os colegas lá no Vasco. E eu citei sobre o Fábio, né, que está no Botafogo. Eu citei o Márcio Puglia aí, ele entrou agora aí. Queria deixar um abraço para ele aí. Parabéns pelo trabalho que ele está fazendo dentro do Vasco, um trabalho muito legal. Um abraço, Márcio. Tá certo. Obrigado aí. Poxa, a gente que se sente feliz de receber esses profissionais nessa live. Hoje, sexta-feira, 10 de abril de 2020. Estamos aqui entrevistando o doutor Antônio Ricardo, fisioterapeuta com larga experiência aí no mundo do futebol, que tem aí um trabalho muito interessante em duas clínicas, uma no Recreio, que é a fisioterapia e recuperação do Recreio, e a outra que é o espaço... Equilíbrio corporal. Você ainda não... Equilíbrio corporal. Uma hora eu já tô demitido. Nada, que isso. Tá certo. Temos algumas perguntas aqui rapidinho. Estou caçando aqui porque foi entrando um monte de gente. Tá aqui o Fábio Marcelo, deixando um grande abraço. Um abraço para ele também. Fábio, um grande amigo. Trabalha junto com o Márcio lá na clínica em Nova Saúde, na Barra. O Moura, esporte, futebol, falando de recuperar um atleta. Na sua volta às atividades pode ser considerado um troféu. Ah, sim. O Moura, é isso. O Moura é um grande amigo nosso lá, das camisas, lá de Niterói. Ele é um interessante para você depois fazer uma live com ele. Depois eu te passo contato, muito interessante. Trabalha com as camisas de futebol aí, muito legal. Moura, um abraço. Não, vamos fazer, já está mais do que convidado. O seu Edu, de novo aqui, interessante a pergunta do Fábio Leandro sobre a filha no mundo do futebol feminino. Estou caçando essa pergunta aqui, que elas vão passando aqui. A pergunta do Fábio... Espera aí. A gente já está chegando no final, mas é uma pergunta sobre fisioterapia no universo do futebol feminino. Sim. O senhor tem alguma experiência? Não. Eu esse período todo, eu só trabalhei com o universo masculino no futebol, mas hoje já se observa... parece que é uma exigência da CBF, a relação que os clubes têm que ter agora com um time feminino, né? Parece que todos os clubes estão seguindo essa norma, se eu não me engano, já foi determinado. Então, o que vai acontecer é que essas atletas, elas vão precisar também de um trabalho preventivo, um trabalho de fisioterapia, como as outras áreas. E isso realmente vai abrir espaço para outros profissionais atuarem no ramo. Mas eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com o público feminino, não. Só com o masculino no futebol. A pergunta especificamente é a seguinte, achei ela aqui, ó. Senhores, sou pai de atleta de futebol feminino, gostaria de saber como trabalhar na inicialização de um atleta e o que indicaria para não sobrecarregar ou estressar na fase delicada, fase inicial. O mais importante disso aí, eu vou te dar um exemplo pelos jogadores, no caso da escolinha que eu observo muito, né? Não sei se vai ajudar ele na informação, na pergunta. Existe hoje uma ansiedade muito grande dos pais em colocar os filhos na escolinha, porque tem que desenvolver aquele atleta, fazer daquele menino um jogador de futebol. O que a gente observa hoje? Às vezes o jogador... Aqui nesse caso especificamente é do futebol feminino, doutor. Mas eu estou dando um exemplo do masculino para chegar lá, tá?
Então, o que Tá. acontece? No masculino, o que acontece no masculino? Um garoto de 9, 10 anos, ele está fazendo a escolinha segunda, quarta e sexta, aí terça e quinta o pai resolve colocá-lo no futsal. Vou te dar um exemplo. Esse menino, com uma idade pequena, vai haver aí um estresse grande em relação à parte dele muscular, articular, a parte óssea que está em fase de crescimento. Então, tudo isso aí tem que ser controlado com a equipe médica, com os preparadores físicos, pessoas competentes da área, para que haja um controle nesse atleta, para que ele não sofra uma sobrecarga nessa idade dele, da infância no início. E isso serve também no caso do público feminino. O público feminino hoje está ingressando num esporte que não era uma demanda grande. E o que está acontecendo? Todos os clubes estão montando as suas categorias. Cabe, no caso, esse pai, desculpa, eu não perdi o nome dele aqui, orientar ele. Fábio Leandro. Isso, que ele converse com o médico responsável do clube, Fábio Leandro, converse com o médico responsável do clube e dos profissionais que estão atuando com a filha, para saber se está havendo uma sobrecarga em cima, para saber um trabalho que possa ser direcionado, que a maior preocupação hoje é essa. É o atleta, eu peguei um atleta uma vez, que ele fazia, o filho fazia escolinha, ele fazia futsal, ele fazia aula no condomínio, esse menino fazia tudo. Isso é uma hora que você tem que escolher, ou futsal ou futebol. Isso ocasionava muita lesão. Isso serve para as meninas também. Então é conversar com os profissionais que são direcionados para orientar em relação a exames que são feitos, fator de crescimento, são os exames mais detalhados para que se estabeleça uma carga para ela, entendeu? A minha experiência no universo do futebol, eu diria o seguinte para o Fábio. Fábio, procure profissionais competentes para se orientar. Porque, às vezes, tem muita gente que gosta de dar palpite, né? A gente tem no universo do futebol muita gente palpiteira. Na verdade, não vivencia a experiência cotidiana do futebol, do esporte de alto rendimento. Então, é interessante procurar profissionais, dialogar com profissionais, procurar também publicações ou divulgação de alguma matéria de gente competente, gente comprovadamente que tem experiência e que sabe o que está falando. Exatamente. Porque, às vezes, né, e confiar, tem que ter um profissional de confiança. Não pode sair por aí ouvindo que qualquer pessoa fala. Doutor, a gente está praticamente chegando ao fim da nossa live. A live sempre, o Instagram só permite 1 hora. Perfeito. E já ele entra com uma contagem aqui para terminar a nossa live. Infelizmente, uma live que eu estou adorando, porque muita gente com dúvida, muita gente perguntando. Isso só quer dizer o seguinte, que a gente, daqui a pouquinho, vai chamar o senhor novamente para a nossa live aqui. A gente tem 20 segundos para a live ser encerrada. Queria a sua mensagem final. Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade, tá? E para todos aqueles que acompanham a nossa live, espero ter contribuído com eles, com as perguntas aí que eles fizeram. Sucesso a todos e vamos respeitar essa quarentena aí. Logo, logo vamos sair dela. Um grande abraço. Tá certo? Tá bom?